Olá, meus irmãos, paz e graça. Muito tempo sem gravar vídeo e hoje eu quero trazer um vídeo aí de suma importância, um assunto de suma importância, que é justamente o assunto aí que está em voga, né? A Semana Santa, Sexta-feira Santa, sábado, amanhã é o domingo da ressurreição. E eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta. Eu trouxe alguns textos aqui que eu escrevi numa folha e quero lê-los aqui com vocês para que possamos analisar certas coisas aqui que estão contidos na palavra de Deus. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês, uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Encorajo você a fazer essa pergunta, se autofazer essa pergunta, para que a tua resposta proceda do coração, de forma sincera. O que você sabe a respeito da paixão de Cristo, da paixão de Jesus, da entrega de Jesus? O que você sabe sobre o real sentido da Sexta-feira Santa, da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo? O que você sabe? O que você conhece a respeito das aflições e do sofrimento de Jesus? Então quero convidar vocês a falarmos brevemente sobre isso. Quero primeiramente chamar a atenção de vocês para o texto que está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ali num momento de angústia, de sofrimento, uma pressão psicológica muito grande, Jesus estava passando por um dos maiores momentos de aflições, de aflição, o qual ele, até o momento da cruz, experimentara. Qual que era o motivo de maior aflição de Jesus? O que moveu Jesus em oração pedir ao Pai que, se o Pai quisesse, então afastasse aquele cálice sem que ele o bebesse? Porém, que prevaleça a tua vontade e não a minha. Isso está lá em Lucas capítulo 22, versículo 22. Eu estou lendo aqui a folha na qual eu escrevi. Muitas pessoas passam por esse texto e tendem a acreditar, possuem a compreensão, elaboram a compreensão por meio da leitura desse texto, dessa passagem. Uns acreditam que Jesus está está ansioso, está com ansiedade, está angustiado pelo sofrimento que passaria na cruz, pela dor que passaria desde os açoites até a crucifixão. Será que é isso mesmo? Diante de todas as adversidades que Jesus passou e teve que enfrentar, é importante a gente ver o que o texto salienta, o que ele vem, o que o texto enfatiza. Que Jesus nunca demonstrou, nunca foi, nunca se mostrou angustiado diante das adversidades. Pelo contrário, demonstrava grandemente a sua autoridade. Por que nesta determinada passagem ele está angustiado? Bom, isso vai se cumprir na cruz. Porém, não era do sofrimento físico, dos açoites, da traição, do qual ele estava angustiado. Ele estava angustiado de algo que ocorreria, que desde a eternidade, como Deus Filho, nunca teve uma separação com o seu Pai, com Deus Pai. Ou seja, desde a eternidade o Deus Filho nunca esteve separado do Deus Pai,
isso em determinado momento da história iria se tornar realidade, mesmo que por um breve momento, por um breve tempo. Isso se cumpre lá em Mateus capítulo 27, versículo 26, onde diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o cumprimento da angústia. Este é o motivo da angústia de Jesus, o qual foi tão intenso ao ponto dele suar gotas de sangue. Para quem pesquisa um pouco, sabe que o suar gotas de sangue, aí num quadro clínico, é uma forma expressiva de uma grande angústia, um grande sofrimento, uma grande opressão psicológica, ao ponto que a pessoa sangra pelos poros, sua gotas de sangue. Tamanha a angústia. Jesus passou por essa angústia antes mesmo de enfrentar este problema. Por que o Pai desamparou então Jesus Cristo? Porque ele é mau? Porque ele é injusto? Não. Justamente, literalmente, porque Deus é santo, é perfeito e é imaculado. Na palavra, diz que nos deixa claro e evidente de que Deus não habita onde habita o pecado. Onde habita o pecado, Deus ali não se faz presente. E sabemos, por meio da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados. Lá em Isaías vai dizer que sobre ele foi lançado todas as nossas iniquidades. Foram lançadas todas as nossas iniquidades. Os nossos pecados estavam sobre ele, a nossa culpa. Ele foi pisado, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Esses pecados não são de Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus é perfeito. Jesus foi perfeito, é perfeito e sempre será o Cordeiro Imaculado perfeito de Deus. Sendo que ele foi enviado pelo Pai para cumprir essa missão. Porque nenhum de nós, nem eu e nem você, seríamos capazes de cumprir essa missão. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, contraíram uma dívida com Deus que nem eles, nem suas gerações posteriores, até os nossos dias de hoje, nem eu e você, nem o homem mais rico do mundo, seríamos capazes de pagar esta dívida contraída, que foi evidenciada por meio da lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que veio demonstrar o tamanho dessa dívida. Porém, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, paga a dívida de nós para com o Pai, para que tivéssemos a oportunidade de sermos beneficiados por adquirir a salvação, o perdão de Deus e essa reconciliação do homem com Deus. Porém, os nossos pecados estiveram sobre Jesus no momento da cruz, pois eles deveriam ser expiados com o sangue do Cordeiro. Então, por ali se fazer presente o pecado, o Pai teve de se afastar do Filho. Porque ali estava o pecado, e Deus não habita onde há o pecado. Por um breve momento. Porém,
essa separação, esse desligamento temporário aconteceu, teve que acontecer na história. E Jesus estava angustiado por isso, experimentar algo que ele nunca experimentou. Estar, mesmo que por um breve momento, separado de seu Pai, os quais ambos de eternidade, desde a eternidade, sempre estiveram unidos, sempre estiveram juntos. Mas naquele momento na cruz, Jesus precisaria passar por isso. Para o quê? O que foi comprado ali? Um alto preço cobrado, foi pago com algo de inestimável valor, que é o sangue de Jesus. O que foi comprado? O que foi realizado ali? Isso vai ser explicado em um dos textos, de diversos textos que explicam sobre isso. Porém, eu separei aqui um especial, que é Efésios capítulo 1, versículo 5, onde o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a nos explicar isso. E lá diz que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aqui não é predestinação segundo os moldes calvinistas, tá? Aqui a igreja foi predestinada para a salvação. O organismo, o corpo de Cristo, desde a eternidade foi predestinada à salvação. E as pessoas que reconhecem essa obra de Jesus Cristo, esse pagamento, e pedem para serem incluídos, porque na teologia a gente separa a graça de Cristo, pelo menos o entendimento sobre a graça de Cristo, entre graça obtida e graça aplicada. Graça obtida, a oportunidade de salvação por meio do sacrifício de Jesus, todos obtiveram. Todos os seres humanos, todos os homens, desde Adão e Eva até os dias de hoje, todos obtiveram. Porém, a graça aplicada é uma realidade onde a pessoa que reconhece tudo isso e que ela não pode dar um passo sequer ao caminho da salvação, porque não existe outro caminho alternativo a não ser o de Jesus Cristo, quando ela reconhece tudo isso, ela entende a criatura que é e a posição que se encontra em relação a Deus e a sua desventura diante de Deus, que ela tem a plena convicção de que ela precisa de alguém para que faça esse intermédio de salvação ou de ligação com Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando a pessoa se coloca debaixo dos planos de salvação de Jesus Cristo, então ela, de acordo com diversos textos, do Evangelho de João, que diz que essas pessoas são adotadas por filhos mediante Jesus Cristo. Quando o mundo aí fala, sou filho de Deus, eles estão um pouquinho enganados. Nem todos são filhos de Deus. Filhos no sentido de todos serem criaturas de Deus, ok. Mas não de relacionamento, de intimidade, de grau parentesco, digamos assim, de elo. Isso só se torna realidade sobre a vida daqueles que passam pelo novo nascimento. São lavados e remidos pelo sangue que foi derramado, então são adotados por filhos. Todos são servos, porém a partir desse plano sendo realidade na tua e na minha vida, somos e fomos adotados como filhos. Então este é o sentido da paixão de Cristo. A angústia que ele teve que passar,
sem que ele precisasse passar, ele não era necessário ele passar. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são autossuficientes. Deus é autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém. Ele é perfeito. Porém, única e exclusivamente pela sua graça, misericórdia e amor, sem medidas, é que foi realizado este plano para a minha e para a sua salvação. Então entenda melhor o sacrifício de Jesus, o amor e a paixão de Cristo, que é mundialmente aí relembrado por remidos e não remidos, por justos e injustos. Tamanha entrega, tamanha obra que foi feita. Então, que o nome de Jesus seja glorificado, que Deus seja louvado, e pretendo aí voltar com os vídeos. Paz e graça seja convosco.